Olá! Na aula de hoje, analisaremos conceitos diversos a respeito de informática. Por que isso é importante para concurso público, Ricardo? Por um motivo bem simples. A maioria dos elaboradores estão antenados nas últimas situações do mercado, nos últimos termos que saíram, nas últimas tecnologias. Por esse motivo, separamos uma aula inteira a respeito de vários itens que encontramos em provas. Tá, mas como é que eu vou saber quais são os principais itens? Primeira situação. Analise bem o elaborador que está fazendo a prova. Pegue as últimas provas que ele fez, não pegue as mais antigas. Eu sei que a primeira impressão que nós temos é buscar o maior número de questões, mas o principal é pegar as mais atuais, principalmente na questão de informática. O que você faz? Analise o elaborador, se ele tem uma situação mais conservadora, mais catedrática, se ele simplesmente conceitua o termo e pergunta se está certo ou errado. Ou aquele elaborador que coloca o termo contextualizado com determinada situação. Isso é muito importante de se observar para entender de que forma que esses termos são cobrados. Localize esses termos utilizando a internet ou lendo revistas na área de tecnologia. Mas, Ricardo, não vou entender nada de tecnologia. Leia as revistas e observe que no final dessas revistas ele faz um resumo, informando o que significa cada item, de que forma é implementado. Isso vai te dar grande vantagem em relação aos seus outros candidatos ou concorrentes. Observe só. Na aula de hoje, analisaremos termos como VoIP, como VPN, como intranet, como feeds, enfim, uma série de termos. A primeira impressão é que esses termos são, nossa, que palavras difíceis. Relacionem com a ação, com o que ele faz. Se você faz a relação, para que serve? Eu preciso de segurança em tal situação. Para essa situação, eu utilizo tal nome e faço uma referência, faço uma relação de nomes. É a melhor maneira de você decorar esses termos. São vários. E saiba, fique atento aos mais atuais. O primeiro termo que nós vamos analisar é a respeito do VoIP. VoIP relaciona-se com o termo Voice over IP, ou seja, voz sobre o IP. Mas o que vem a ser voz sobre o endereço IP? A primeira situação é lembrarmos do protocolo IP, Internet Protocol. Ele é um protocolo roteável, ou seja, todos os computadores na internet, não só na internet, redes locais, baseadas no conjunto de protocolos TCP/IP, também utilizam o endereçamento IP. Enfim, o endereçamento IP, ele tem qual finalidade? Tem a finalidade de identificar máquinas e auxiliar os componentes dessa rede, da internet, enfim, a encaminhar os pacotes, encaminhar os dados. Então, como é que funciona isso? Se eu tenho o endereçamento, e por meio desse endereçamento e outras estruturas, como protocolos de transporte, eu consigo enviar dados, por que esse dado não é voz? Então, quando você consegue implementar a transmissão de voz por meio das conexões de rede, você tem a voz sobre essa estrutura, voz sobre o endereço IP. Essa tecnologia foi implementada por diversos softwares. Um dos mais comuns que encontramos em algumas provas é o Skype. Ou seja, você pode estabelecer conexões até via telefone, você liga para um telefone fixo, para um telefone celular, utilizando seu próprio computador. Desde que ele disponha de caixas acústicas e de um microfone para você poder enviar as informações. Então, VoIP é uma tecnologia de comunicação. Como é que eles podem cobrar isso no concurso público? VoIP é um dos principais tipos de vírus que assolam o mercado. Não tem nada a ver. Então, eles colocam um termo e fazem uma referência, nada a ver. Então, este é o tipo de elaborador mais conceitual, aquele que quer pegar o detalhe. Já, por exemplo, um elaborador, uma prova melhor, é aquela que apresenta assim: um usuário tentando minimizar os custos de sua empresa, estabelece ou propõe a seu eixo administrativo a solução de VoIP, que consiste na interligação das suas unidades através de comunicação por voz, utilizando a conexão com a internet ou já o sistema de comunicação de redes implementado pela empresa. Perfeito. Então o cara já coloca uma situação e pergunta se o termo novo cobrado, no caso o VoIP, se adapta a essa realidade. Então com isso observamos um termo muito analisado, muito cobrado, portanto fique atento. Porque este termo engloba aquele protocolo, o IP, muito utilizado. Um outro termo muito conhecido é o RSS, também conhecido como feeds. Imagine a situação
onde você tem uma infinidade de sites na internet. E você todo dia faz uma relação, e todo dia acessa essa sua relação. São 30 sites que você possui. E todos os dias, antes de ver os seus e-mails, antes de analisar suas mensagens de correio interno, o que você faz? Você vai lá e analisa os 30 sites, os 30 endereços, procurando por novidades, por novas tecnologias que lançaram, ou até mesmo uma notícia. Imagine que existe um recurso denominado RSS. Esse recurso possibilita que as notícias, as novidades desses sites, ou do site que você escolher e que possuir essa tecnologia, disparem ou sejam apresentadas automaticamente na tela do seu computador, desde que você esteja conectado. É claro que para realizar essa leitura é importante possuir um leitor RSS. O Internet Explorer até então não era um leitor RSS, apenas o seu concorrente, o Mozilla Firefox. Esses dois programas são navegadores na internet. As últimas versões do Internet Explorer 7, 8, já possuem esse suporte a RSS. E eles denominam esse suporte como feeds. O que acontece? É normal que eles cobrem o termo feeds, representado por uma onda de transmissão de rede sem fio na cor laranjada. Então, se você acessa um site e diz assim, inscreva-se nesse feed, ou se ele diz, acesse a nossa área de RSS, saiba, é uma forma de você cadastrar aquele site no seu computador de forma a receber notícias automáticas deste local. Portanto, o Internet Explorer e o Mozilla Firefox, que são browsers, são navegadores na internet, são leitores RSS. Então, se porventura cai na prova para você assim, o Internet Explorer é um leitor RSS. Se lá no Internet Explorer nós encontramos apenas o termo feed, inscrever-se nesse feed, você estudou apenas pelo Internet Explorer, aí você não sabe o que significa o termo RSS. Acaba perdendo uma questão pronta já. Então não podemos esquecer, RSS depende do navegador para ser lido e está diretamente relacionado com notícias automáticas. E o outro termo muito importante, sem dúvida um dos que mais caem, é o termo cookies. Os cookies são um recurso que os sites eles dominam, eles recebem. Se o programador ou desenvolvedor web utiliza recursos de cookies. Para quê? Para tentar captar o máximo de informações a respeito do usuário. Cara, eu não entendi nada. Primeira situação. Para concursos públicos, relacione, interligue o termo cookies com o termo privacidade. Cookies não tem nada a ver com biscoitos, por favor. Cookies tem a ver com privacidade. Como assim privacidade? Você acessa determinado site e este site pergunta lá, entre as suas informações, qual o seu nome? Você preenche lá, Ricardo. Qual a sua idade? Você preenche lá, 18 anos. Você pode preencher o que você quiser. Onde você mora? Moro em tal lugar. Então, enfim, colocou as informações. Trabalhou nesse computador, nesse site, tudo bem, muito legal, legal. No outro dia, liga esse mesmo computador e através dele acessa o mesmo site. Por um passe de mágica, o que acontece? Abriu o site e apareceu lá. Olá, Ricardo, como vão os seus 18 anos? Está chovendo em tal cidade onde você mora? Nossa, como é que esse site sabe isso? Ele sabe porque você informou isso no teu primeiro ingresso. Pode ser um artifício, né? Isso pode ser um artifício. Você acessou o site, devido a cookies, o que acontece? Ele registra essas informações no seu computador. Atenção! Essas informações a respeito da sua privacidade não ficam num servidor, eles ficam no seu computador. São arquivos de texto, ou seja, arquivos bem pequenos que ficam no seu computador e trazem informações sobre a sua privacidade. É claro que eu posso configurar e cadastrar o meu computador para que ele filtre alguns cookies. Como assim? Nem todos os cookies eles mostram descaradamente o que estão fazendo e acabam roubando informações ou capturando informações a respeito da tua navegação, a respeito da tua privacidade. Por isso, nos principais navegadores na internet, como o Internet Explorer, como o Mozilla Firefox, é possível definir níveis de privacidade para os cookies. Alto, médio, baixo, enfim. Normalmente ele vem configurado com um nível médio, ou seja, os cookies mais comuns, aqueles que acabam não agredindo, não roubando tantas informações, são liberados.
enquanto outros, mais escusos, mais sorrateiros, acabam sendo barrados. Isso, quando isso acontece, o próprio navegador te dá uma informação. No Internet Explorer, ele aparece um olhinho com um sinal, com um símbolo de exclamação. Ou seja, alguns cookies foram bloqueados. Se você der um duplo clique nessa área, ele acaba mostrando quais cookies foram bloqueados. E aí você pode liberar o acesso ou não. Semelhante ao que ocorre com aquelas janelas de pop-up, aquelas janelas que abrem na frente do teu navegador. Você pode liberá-las, pode bloqueá-las, o mesmo ocorre com os cookies. Existe uma opção nos navegadores que permite ainda que você exclua os cookies que estão no seu computador. Então saibam, cookie tem a ver com privacidade. Mas o que tem a ver, como que ele pode fazer uma prova? Na prova, como que ele pode cobrar o termo cookie? Pode cobrar assim. Em uma questão, uma prova mais simples, que cobre no estilo ABCDE, ele pode dizer assim: ao configurar o Internet Explorer, o usuário pode configurar o nível de liberação para cookies através da aba encontrada nas opções da internet. Qual aba? A, segurança, B, privacidade, C, geral e assim por diante. A parte de opções da internet, do Internet Explorer, é uma das mais importantes. Então fique atento. Por exemplo, no cookies, você tinha que analisar que era na guia privacidade. E a maioria dos candidatos marca a guia segurança. Não tem nada a ver, é a guia privacidade. Relacione então o termo cookie com privacidade e saiba que um arquivo de texto no seu computador é o suficiente para as principais provas de concursos públicos. Um outro termo que precisamos analisar é o Bluetooth. O que vem a ser o Bluetooth? Esses dentes azuis, né? Na verdade, o nome não tem muito a ver com o seu significado, só entenda que ele é um meio de comunicação não guiado. Como assim não guiado? Que não utiliza fios, não utiliza cabos. Então, por exemplo, uma rede sem fio é um meio não guiado. Se eu uso cabos, é um meio guiado. Bluetooth, então, é uma comunicação sem fio. Ah, então Bluetooth é rede sem fio? É uma WLAN? Não, não é uma Wireless Local Area Network. Não. Bluetooth, ele é uma conexão sem fio, que habilita, que ele é encontrado nos principais dispositivos. Encontro em mouses, encontro em teclados, encontro em telefones celulares principalmente, encontro em notebooks, enfim, é uma tecnologia de transmissão sem fio. Ela também pode ser classificada como uma rede PAN, Personal Area Network, ou seja, uma rede pessoal. Quando eu estou com o meu telefone, por exemplo, se ele é dotado da tecnologia Bluetooth, e eu tenho um colega que também possui essa tecnologia, eu posso então transmitir, passar fotos do meu celular para o celular dele através de uma conexão Bluetooth. Atenção, não é necessário apontar um celular para o outro. A transmissão é sem fio. E ela, no início, nas suas primeiras versões, tinha um alcance de 10 metros. Hoje encontramos Bluetooth com um alcance de 100 metros. Tá? Então, primeira situação, entender que não é da rede sem fio, é uma comunicação sem fio que habilita os principais dispositivos. Então, cuidado. O Bluetooth ele pode ser cobrado nas provas como sendo Bluetooth é um dispositivo que utiliza um cabo azul. Aí a pessoa fala um pouquinho de inglês, analisa o termo blue com azul e pensa, é com cabo. Não é cabeado, não utiliza cabos. O Bluetooth também disponibiliza esquemas de segurança. Ou seja, para você acessar o dispositivo de Bluetooth em outro local, por exemplo, um outro celular, faz-se necessária a senha ou autorização do receptor, por exemplo. Ricardo, e aqueles controles de televisão, ou até mesmo mouses e teclados, todos são Bluetooths? Não. Existe um outro tipo de comunicação que é o infrared, ou infravermelho. Esse sim, ele tem uma comunicação direcional, tem direcional feixe, e não tem um alcance tão longo quanto o Bluetooth. Então, cuidado com esses termos, hein? Bluetooth usa um sistema de transmissão já mais longo, enquanto o infravermelho ou infrared mais direcional. IRDA é a sigla para infrared ou para infravermelho. Um outro termo cobrado que analisaremos agora são os blogs. O termo blog vem da referência a weblog, onde web significa teia e log significa registro. Então, um registro na teia. Lembrando que teia ou web
faz referência à internet ou à grande rede. Se nós repetirmos várias vezes o termo weblog, chegaremos na contração blog. Os primeiros blogs surgiram em 97. Hoje em dia, uma das maiores referências na internet são blogs. Você encontra blogs que tratam a respeito de GPS, a respeito de concursos públicos e assim por diante. Ricardo, blog é a mesma coisa que fórum de discussão? Não, coisas distintas. O blog é uma área na internet onde eu posto informações. Então eu coloco determinada informação, determinada notícia no escopo, no interesse do meu blog. E outras pessoas então podem comentar isso que eu coloquei. Isto faz o blog se mover. Sempre quando você analisa a questão onde outras pessoas interagem no site, você tem o sucesso de ferramentas, que é o caso do blog. O blog ele tem todo esse sucesso porque as pessoas podem interagir, podem comentar. Nossa, Ricardo, então se eu fizer um blog e colocar alguma coisa, qualquer pessoa pode entrar e comentar? Não, existem vários tipos de configurações. Por exemplo, a mensagem antes de ser publicada no teu blog, ela vai para o teu e-mail ou para uma área onde você autoriza essas mensagens. O post, a informação, é você que publica. Com isso, nós temos o blog como uma das principais ferramentas de comunicação, onde você pode dispor materiais na internet. Por isso que é muito comum você observar professores que dizem, em vez de acesse o meu site, dizem acesse o meu blog, veja as minhas informações, observe o meu material que está disponibilizado e assim por diante. Então não esqueça o termo blog, muito importante. Poderiam perguntar assim na prova, o termo blog faz referência a um programa que serve para navegar na internet? Não. Então blog é um recurso da internet. Falando em internet, um outro recurso muito importante é o comércio eletrônico. O comércio eletrônico, ou e-commerce, já vem do termo e-mail, eletrônico e-mail, nós temos o e-commerce, que é o comércio eletrônico. Ele tem várias relações. Tem relações que são representadas por siglas, como por exemplo, C2C ou B2B. São siglas que tratam de consumidor para consumidor ou de negócio para negócio. Porém, a sigla mais cobrada é a B2C, ou B2C. Essa relação onde existe o comércio. Por exemplo, você acessa um site de vendas, de comércio na internet, e você compra um livro, certo? Então, esta relação de consumidor com o site é uma relação B2C. Ou seja, existe uma relação de comércio eletrônico. Hoje em dia, com o advento da internet, nós temos várias relações como essas, como o e-learning para a questão de educação, como o e-mail para a questão de comunicação e o e-commerce como para a questão de comércio eletrônico, para troca de mercadorias, para venda de mercadorias e assim por diante. Existem vários sites que possibilitam, inclusive, que você, enquanto usuário da internet, disponibilize itens que você tenha na sua casa. Não vou citar, são vários esses sites de comércio eletrônico que fazem relação de consumidor para consumidor. Todas essas relações de comércio eletrônico, muito importantes. Agora, cuidado, não basta simplesmente ter um computador conectado à internet para estabelecer a relação de comércio eletrônico. Tem que se certificar que você tem um computador livre de vírus, livre de spywares ou malwares em geral, e também com sistemas de segurança, como firewall e antivírus atualizados. Caso você não tenha esse tipo de recurso no seu computador, saiba, você está correndo o risco de perder uma senha, de alguém comprar alguma coisa no seu nome usando o seu código, o seu número de cartão de crédito. Portanto, essas situações não são 100% seguras. Alguns elaboradores podem chegar a perguntar essa situação. Ou seja, a relação de comércio eletrônico é totalmente segura desde que o usuário utilize um antivírus? Veja, todo o sistema acaba sendo burlável. Então não é 100% segura. Então cuidado com essas questões. Um outro termo muito cobrado em concursos é o termo de intranet. O que vem a ser isso? É um assunto muito cobrado em provas de concurso público. Por quê? Normalmente nos editais, nós encontramos lá conceitos de internet e intranet. A primeira impressão do candidato é, opa, eu sei o que é internet, vejo meus e-mails lá, eu navego lá. Mas quem é essa tal de intranet? Como é que eu vou saber o que é essa intranet? Vamos nos acalmar. Intranet é a mesma coisa que internet. Como assim, Ricardo? Vejam só.
A internet, ela é aberta ao público. A intranet, ela não é aberta ao público. Ponto final. Ah, mas elas não são a mesma coisa. Nesse quesito, não. Mas em todos os outros, sim. Por exemplo, a internet utiliza o conjunto de protocolos TCP/IP. A intranet também. A internet utiliza o endereço IP. A intranet também. A internet utiliza DNS, FTP, serviço de e-mail com SMTP e POP e tudo mais. A intranet também. Por exemplo, o Google está na internet e é público. Porém, se eu analiso determinado site de uma empresa, eu vou acessar a intranet dela. Nós observamos então que existe um site que está num servidor web ou num servidor www que possui informações. Porém, essas informações não estão disponibilizadas de forma pública, como o Google. Elas estão limitadas, fechadas ali, utilizando toda a estrutura técnica, mas fechadas. Ou seja, para você ingressar nessa área, faz-se necessário uma autenticação, uma senha, para que você possa acessar determinados itens. Por exemplo, você faz um curso em determinado local e as informações estão em determinada intranet. Você acessa o endereço correspondente dessa intranet e então busca as informações. Somente pessoas que fazem parte dessa área privada têm acesso a isso. Isto vem a ser intranet. Mas como é que eles podem cobrar isso? Eles cobram assim: a intranet não utiliza o conjunto de protocolos TCP/IP. Olha que questão complexa. Então, a pessoa tem que saber que o conjunto de protocolos TCP/IP é um conjunto de protocolos para redes de longo alcance, ou para redes mesmo. No caso, a internet. Se a intranet usa a mesma estrutura da internet, então o que a gente tem? Sim, a intranet utiliza o conjunto de protocolos TCP/IP. Se ele disser que não utiliza, está errado, porque a intranet utiliza. Agora, se ele dizer assim, a intranet é um ambiente público que todos podem acessar. Não, é justamente o contrário. A intranet é um ambiente privado, fechado para a empresa ou para o órgão que estabeleceu esse tipo de utilização. Então não esqueça. O problema é que algumas questões vêm com termos atrelados, que é o caso de intranet e internet, que já dividimos. E uma outra situação, intranet e VPN. VPN vem de rede privada virtual. Mas o que vem a ser uma rede privada virtual? A VPN é um caminho dentro do ambiente público que incorpora segurança. Não entendi nada. Calma, observe só. Vamos dar uma olhada numa imagem e entender como funciona a VPN e já identificar onde está a intranet. Vamos lá? Por exemplo, aqui nós possuímos um servidor. Imagine que esse servidor ele possua informações da empresa. Então ele é, no caso, privado. Se esta estação quer buscar informações daquele servidor, então ela vai sair por aqui, sai desta rede, vai passear livremente pelo ambiente público da internet. Chega nessa rede, é uma intranet, ele vai tentar acessar esse servidor. Se é uma intranet, ele vai pedir a autenticação. Ou seja, não é qualquer um que nem vai entrar na rede e nem vai acessar aquele servidor. Então, esta é a questão de intranet. Agora, observe uma situação na imagem. Vamos lá. Nós temos uma rede aqui e nós temos uma outra rede de computadores aqui. Imagine que a rede número 1 ela esteja lotada no Brasil e a rede número 2 aqui. Agora imagine só, se a rede número 1 quer se comunicar com a rede número 2, a rede número 1 está no Brasil e a número 2 está em algum local da Europa. Como é que eu faço para ligar essas duas redes? Vejam que eu não comentei sobre o termo intranet. Eu faço o quê? Eu lanço um satélite da minha empresa, eu lanço um link, uma ligação de fibra ótica entre as minhas empresas. Então, olha o custo disso. Qual a rede que já interliga todos os computadores do mundo? Sim, a internet. Mas a internet é um meio público. E se é público, não é completamente seguro. Com isso, o que acontece? Existe um recurso de VPN que é implementado em cada ponta de cada rede. Observe. Então, aqui, nesta parte, eu implemento o recurso de VPN e aqui eu implemento o recurso de VPN. E que isso vai ocasionar?
Na internet será criado um túnel virtual, e através deste túnel virtual, as minhas informações serão trocadas de um local para outro. Não falei nada de intranet. Eu estou dizendo que a VPN incorpora sobre o meio público, no caso a internet, segurança, um modo seguro de trocar dados entre duas redes. Ponto final. As pessoas acabam misturando as coisas. Eles acabam confundindo VPN com intranet. E não tem nada a ver. Ok? Por exemplo, se a polícia necessita transportar um detento de um lugar para ser julgado, por exemplo, ele pode usar o meio público, pode usar as vias públicas da cidade. E ele já faz previamente a rota que ele vai utilizar para chegar até o fórum, para chegar até uma delegacia, enfim. Isto é uma VPN, ele já faz um caminho no público, já que incorpora a segurança. Existem batedores, existem policiais no decorrer do caminho e assim por diante. Enquanto se fosse sem segurança, ele passearia por qualquer rua, por qualquer rota, até chegar no seu destino. Ou seja, de forma menos segura. Então, essas informações a respeito de intranet e de VPN são fundamentais. O próximo passo é conhecermos conceitos a respeito de cópia de segurança ou backup. A cópia de segurança ou backup, ela traz informações fundamentais para provas de concurso. Por quê? Alguns editais contemplam diretamente o termo backup. Mas o que vem a ser isso? Uma cópia de segurança. Mas por que eu uso uma cópia de segurança ou um backup? Imagine só, se você teve um problema sério e o teu disco rígido, o teu HD, queimou. O que aconteceu com as suas fotos, com os seus trabalhos, seus documentos, suas planilhas? Sim, você perdeu. Ah, Ricardo, mas eu tinha isso gravado em um CD, eu tinha isso gravado em um DVD. Então, isso que você tinha no CD ou no DVD é um backup, é uma cópia de segurança. E o quê? Evita problemas de ordem técnica, como uma falha de hardware, queimou um HD. Claro, existe a situação que é utilizada quando você tem problemas de software. O que vem a ser problemas de software, Ricardo? Por exemplo, o teu computador foi infectado por algum malware, por exemplo, um vírus. E aquele vírus danificou uma série de arquivos que você possuía. O que você faz? Você recorre à tua cópia de segurança ou backup. Dessa forma, você tem uma série de recursos para minimizar perdas. É claro, não adianta realizar o backup de arquivos infectados por vírus. Quando eu falo de backup, eu tenho que entender que existem várias formas de realizar o backup. E aí é um assunto bem complexo. Portanto, nós vamos direto ao ponto. O que é fundamental para provas de concurso? Saber o que significa o termo atributo de arquivamento. O atributo de arquivamento é um recurso que cada arquivo recebe. Por exemplo, copiei um arquivo para uma mídia, para um local que será o local do meu backup. O atributo de arquivamento, ele fica desmarcado, ou seja, o arquivo fica te dizendo, eu estou atualizado. Ponto final. Se você abrir esse arquivo e realizar alguma alteração nele, o atributo de arquivamento é marcado, dizendo, olha, eu não estou mais da última forma que fizeram a cópia em mim. Alguém alterou alguma coisa em mim. Portanto, no próximo backup, ele vai fazer cópia somente daqueles arquivos que foram alterados. Mas como é que o computador sabe quais foram alterados? Pelo atributo de arquivamento. Aí, claro, existe uma série de meios de backup. Incremental, diferencial, global ou normal, por data, de cópia, enfim, inúmeros deles. Incremental, por exemplo, utiliza o atributo de arquivamento. Ele só faz a cópia dos arquivos que foram alterados. Aqueles que estão já atualizados, ele não faz a cópia duas vezes. Já, se eu falo de um backup global ou normal, ele copia todos os arquivos. Todos os arquivos. Ok? Então, são vários tipos de backups. Eles podem combinar numa prova a questão do backup global ou normal com o backup incremental. A primeira vez a empresa fez o backup normal, copiou tudo. E depois apenas o incremental, só o que foi alterado. O que eles gostam de cobrar também é o backup de data. Somente o que foi alterado na data de hoje. Então, ele faz por data. São inúmeras combinações. O importante é entender para que serve uma cópia de segurança, para que serve o backup. Ok?
Outro item importante para nós analisarmos nesse sentido é a respeito do Google e de suas funcionalidades. O Google é um dos principais sites, motores de busca que nós encontramos no mercado, na internet. E os concursos públicos sabem disso e acabam cobrando. A CESP-UNB é a que mais cobra. Por exemplo, em uma prova da CESP, nós encontramos muito a questão da utilização de imagens, de janelas de software e assim por diante. Se eles não colocarem a imagem do site, do órgão que você está prestando concurso público, eles com certeza colocarão uma imagem do Google. Sim, eles gostam muito desse recurso. Portanto, conheça bem essa ferramenta e como ela trabalha. Observe comigo. Ao acessar o site do Google, encontramos uma área que é a área de busca. Em seguida, a parte de pesquisa do Google. Clicando aqui, ele vai, obviamente, mostrar uma série de sites relacionados com o termo que eu pesquisei. Mas o Google não faz só isso. Ele tem, por exemplo, ferramentas de idioma que traduz blocos de texto e sites inteiros. Ele tem uma ferramenta que é o Docs, já observaremos, onde encontramos o link para esta área. O Docs é uma área onde eu tenho editor de texto, planilha de cálculo, enfim, aqueles principais aplicativos comerciais. O Google também é o proprietário dos principais sites de relacionamento do mercado, o Orkut, entre outras situações. Vamos tentar nos orientar no Google. Observe. Além da parte de pesquisa, nós encontramos aqui também no lado direito a ferramentas de idiomas. Nessa área aqui realizamos a questão de tradução de sites ou até mesmo tradução de textos. Aqui no item Web, nós temos informações sobre a internet, imagens e informações sobre imagens. Nesta área de imagens, é possível filtrar, inclusive, o tamanho da imagem que está procurando, qual o tipo de imagem está procurando. Então, ele faz esse filtro para você. Continuando, nós temos a parte de vídeos, de mapas, de notícias, do próprio Orkut, que é aquela central de relacionamento, o Gmail ou Google Mail, que é o webmail do Google, uma ferramenta de comunicação de e-mail que o Google disponibiliza aos usuários. E depois nós temos a opção Mais. A opção Mais nos traz a opção de livros, a opção do YouTube, a opção de fotos e a opção do Docs. O Docs eu já havia comentado com vocês. O Docs é aquele conjunto de ferramentas administrativas que o Google acaba disponibilizando. Enfim, o que eu preciso para dispor, para utilizar de todas as ferramentas? Você precisa se cadastrar nesse site. Ao se cadastrar, você terá um usuário e uma senha que te dá acesso a todas as informações. E, em algumas provas, eles acabam cobrando o recurso do iGoogle ou iGoogle. O que vem a ser isso? O Google já configura este I com a letra I, não do I de e-mail, do I de I, letra I. O que ele classifica, o que ele configura já com o iGoogle? Ele já deixa toda a parte inicial do teu Google com a tua cara. Ou seja, mostra o mapa caso você queira, mostra notícias, mostra o teu e-mail e assim por diante. Eles já chegaram a cobrar em provas de concurso público neste nível. Portanto, navegue bastante nesse site. É muito comum as pessoas confundirem o termo da Wikipédia ou Wikipedia, que é aquela central, aquela enciclopédia livre, com o Google. Na verdade, são duas situações distintas. A Wikipedia não está junto com o Google. Ela refere-se a uma ferramenta da internet. Como assim uma ferramenta da internet? O termo wiki refere-se a uma situação onde eu posso publicar uma informação, ou algum artigo, ou algum texto, e outras pessoas podem dizer se aquilo está certo ou errado. Então, é uma união de diversas informações, de pensadores, de usuários da internet, e acaba formando uma grande comunidade, um grande centro de informações. E isto vem a ser uma wiki. Então, diferente de Google. Google você busca por indicação de sites e assim por diante. Na aula de hoje, analisamos informações fundamentais a respeito de termos que encontramos em provas de concursos públicos. É importante estar atento a esses termos e de que forma eles são utilizados. Mas como fazer para decorar esse monte de termos? Ou melhor, como fazer para descobrir quais são os próximos termos ou o que eles cobrarão? Aí vai uma dica. Acesse o Google, ferramenta de busca, e coloque assim: glossário de segurança na internet. Isso mesmo, glossário. Ou melhor, glossário de internet. Ou melhor, glossário de hardware. O que ele vai fazer? A maioria dos sites que serão apresentados
serão apresentados com o nome do termo e o significado. Assim, você vai poder ter uma referência, uma relação de uma série de itens. Estude esses itens. Procure glossários de sites confiáveis. Assim, você vai conseguir eliminar ou descobrir os principais termos cobrados em provas de concursos públicos. Bons estudos!